muito grande estar aqui com vocês, né? Nessa, nessa aula. E estando com vocês aqui, queria agradecer a Deus por conseguir transmitir a vocês um pouco do conhecimento que a gente tem. E, em contrapartida, agradecer também a vida do pastor Getúlio, que, juntamente com o seminário William Seymour, tem dispensado a sagrada palavra do Senhor e instruído a igreja na sua melhor forma. Não é fácil trabalhar com, com a obra de Deus, não é fácil instruir, não é fácil doutrinar, mas esse trabalho tem sido feito de uma grande forma aqui no Seminário William Seymour, e a gente vai contribuir com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, né? Gostaria de fazer uma oração com os irmãos, que é como eu faço em todas as minhas aulas. Em seguida, nós iremos dar sequência aqui no nosso conteúdo. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, esta manhã maravilhosa diante da tua presença. Louvado seja o teu nome. Pela vida do Seminário William Seymour, pela vida do pastor Getúlio, toda a diretoria, o corpo docente, o corpo diretório, todos os irmãos que estão prontos a servir esse trabalho, a sua igreja, todos os alunos, todos os cooperadores, que o seu nome continue sendo exaltado e glorificado para todos sempre, Senhor, aqui nesse trabalho, e que vidas sejam edificadas e alcançadas para a honra e glória do teu santo nome, porque é por isso que nós estamos aqui, para te servir, para fazer com que as pessoas consigam chegar ao conhecimento da verdade e te servir em espírito e em verdade. Seja conosco, abra o nosso coração, a nossa mente, que nós estamos dispostos a aprender sobre a tua palavra. Que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus irmãos, hoje nossa aula de arqueologia, uma disciplina fantástica, numa disciplina maravilhosa, e sendo essa disciplina é, é, importante na teologia, eu gostaria, antes de trabalhar o que a gente vai falar, um pouquinho aqui da minha experiência com relação à minha vida acadêmica, né? E, consequentemente, falar, mostrar para os irmãos um pouquinho do que a gente tem aprendido ao longo desses anos. Eu me chamo Paulo Henrique, eu sou do estado e da cidade de São Paulo, na Zona Norte. Eu tenho 40 anos, eu sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus. Eu tenho 20 anos de ministério pastoral e esses 20 anos eu sirvo também na educação da igreja. O mesmo tempo que eu tenho de ministério pastoral, eu tenho de serviço teológico, um pouquinho da nossa formação. Eu estou falando aqui nessa tela, se olhando, eu acho que caiu, mas voltou aí, né? Agora voltou, passou. Perfeito, perfeito. Tinha caído aqui tudo, os dois, agora voltou. Então, se eu falar aqui, é porque eu estou olhando um, usando para transmissão e o outro para compartilhar com vocês de tela. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da minha formação para vocês. Eu tenho um doutorado em gestão eclesiástica e psicologia pastoral. Eu tenho mestrado em teologia, estudei na França. Tenho mestrado em cultura judaica, estudei no CCJ, Centro de Cultura Judaica da Casa de Israel,
aqui em São Paulo, que fica em Sumaré. Na minha época, em 2012, era Centro de Cultura Judaica da Casa de Israel. Hoje é o Nibis Cultural, virou um patrimônio cultural, né? Mudou e tudo mais. Eu tenho licenciatura plena em língua hebraica e língua grega pela Universidade de São Paulo. Eu tenho especialização em arqueologia, que é a nossa disciplina pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, que fica em São Bernardo do Campo. Eu tenho especialidade em exegese semântica e teologia do Novo Testamento pela PUC, parceria com os irmãos paulinos e a FAPECOM e os irmãos Paulos. Sou professor de teologia há 20 anos, né? E aí, nesse mesmo período, eu tenho desenvolvido o trabalho do Ministério Pastoral. Eu escrevo vários cursos de teologia, dou aula em vários seminários de teologia. Atualmente, leciono no seminário em Guarulhos e tenho o prazer de compartilhar com vocês aqui um pouquinho do nosso conhecimento. Provavelmente, quem não me conhece, se você puder pegar o seu celular agora e me adicionar no Instagram, prpaulo.oliveira, vai aparecer aqui nessa próxima tela, né, aqui embaixo tem um arroba prpaulo.oliveira, me adiciona no Instagram, que você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho, e aí se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente vai estar por lá para falar um pouquinho do nosso conhecimento. Há muitos anos eu atuava na área, além da sala de aula, na parte acadêmica, consultor de revista, de site, de seminário, de faculdade, instrutor de pastores, instrutor de obreiros, é, muita gente famosa da mídia que faz um grande trabalho hoje, estudou conosco. E hoje, provavelmente você deve, se você me conhecer, você deve me conhecer da televisão, você deve me conhecer da rádio. A gente faz um trabalho nas rádios de São Paulo, na televisão, programa Vejam Só, programa de debate, embora eu estou um pouquinho afastado desse tipo de trabalho, me focando um pouquinho mais na área acadêmica, mas se você me conhecer, você deve me conhecer do Instagram, deve me conhecer do YouTube, das redes sociais, de algum corte que passou por aí, falando sobre a teologia. Na, na, na nossa matéria hoje, o que que nós vamos trabalhar? Nós vamos falar um pouquinho sobre arqueologia, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês da vivência e do histórico que eu tenho com a arqueologia. Nós vamos fazer a introdução do que é arqueologia. Nós vamos trabalhar definições do termo, parte morfológica, parte sintática. Eu acho que essa parte aqui é importante. Funções da arqueologia bíblica. Nós vamos trabalhar a verificação histórica e contextualizada. Nós vamos falar sobre explorações de cidades e locais bíblicos. Nós vamos estudar as práticas religiosas e culturais. Nós vamos falar sobre a compreensão de figuras e eventos bíblicos. Nós vamos trabalhar a relação entre o texto bíblico e a realidade do material. Nós vamos falar sobre os estudos dos manuscritos e inscrições antigas. Nós vamos trabalhar o surgimento da escrita, escrita rupestre, escrita pictográfica, escrita hieroglífica. Vamos trabalhar três períodos importantes da escrita: período paleolítico, período neolítico e período do ferro. Nós vamos falar sobre a contribuição para o debate acadêmico e o religioso, a arqueologia, e o impacto na educação e na divulgação também. Se você tiver alguma dúvida, às vezes a minha tela, se não subir aqui para mim, ah, tenta mandar sua pergunta no chat, eu tento abrir aqui, e aí, mas com frequência eu estou acostumado a parar um pouquinho e perguntar e dialogar. Então, você está acostumado a ter aula por aqui, deixa no mudo, mas eu estou com a telinha ali aberta. Se alguém quiser levantar a mão, mandar ali no chat, quiser fazer algum tipo de pergunta, aí quando eu abrir, eu falo o seu nome e você pode fazer a sua pergunta e dialogar para a gente conseguir trabalhar. Alguém quer, nessa inicial, quer falar alguma coisa? Alguém já me conhece?
Pode ficar à vontade, assim a gente já segue aqui. Ninguém? Tranquilo. Bom, vamos lá. É, nessa primeira parte, eu tenho aqui uma, uma, uma foto, né, o nosso trabalho com uma das maiores autoridades hoje da arqueologia no mundo, o Dr. Israel Finkelstein, aqui na Universidade Metodista. Esse trabalho, um trabalho fantástico, antes da pandemia ali, no programa de pós-graduação da Universidade Metodista, coordenada pelo doutor José Ademar Keffer, inclusive esse nome e essas obras do Keffer estão na biografia de vocês, do trabalho de vocês, do material didático de vocês, né? E aí eu trago aqui, ele tem um conjunto de obras, depois vai ser colocado lá no grupo para vocês, tá? É só para mostrar que eu sou fácil. Oi, alguém quer falar? Pode falar. Pastor, pastor Getúlio, vamos combinar o seguinte, nós vamos até às 11 horas, Aham, é, aí nós dá uma paradinha de 10 minutos, 15 minutos, e voltamos para a conclusão. Pode ser? tá bom, claro, ótimo, Fechou. perfeito. Então, esse material é, que, que consta no trabalho de vocês, como material acadêmico, material de consulta, o Keffer tem três obras, eu vou mostrar aqui para vocês. A Bíblia, a Arqueologia, a História de Israel e Judá, da Paulus, essa obra aqui, tá bom? Ela, embora não dê pra ver ali, mas só para os irmãos verem que tem a obra física. Eu sou fascinado por material físico, né? Eu sou fascinado pela obra real, né? Gente que é formado antigo, lá atrás. Eu me formei em teologia em 2008. Então, na nossa época não tinha tanto conteúdo na internet, não existia chat GPT, não existia inteligência artificial. A inteligência você tinha que ir na biblioteca pública, é, o livro era muito caro, hoje em dia você tem uma acessibilidade muito grande. Então, essa obra do Keffer, que é um material que consta aí para vocês, é uma obra muito boa. Esse aqui é um, né? Agora tem a coleçãozinha, que é a Arqueologia das Terras Bíblicas e também a Arqueologia das Terras Bíblicas 2. Essa é um e dois. São essas duas obras aqui também, são três obras, aquela que eu mostrei e mais essas duas aqui, só para os irmãos terem a ideia. Aí vai falar da Era do Ferro. Tudo que nós vamos trabalhar aqui, o Keffer trabalha nessa área, ele foi o nosso coordenador ali do curso de especialização em arqueologia, juntamente com essa imagem que os irmãos conseguem ver aqui, é lá na Unesp, né? Ele, juntamente com o pastor, com o professor Edson de Faria Francisco, todo esse pessoal que é da área acadêmica, na parte do hebraico, da arqueologia, trabalharam para trazer o doutor Israel Finkelstein. O doutor Israel Finkelstein, depois você pega o nome e pesquisa aí, da Universidade Hebraica de Jerusalém, Tel Aviv, esteve aqui no Brasil, aqui trabalhando o Israel nas escavações do Oriente Próximo, e aqui é na sala de aula, que aí uma foto com ele, tudo direitinho. E não só escavar, recentemente eu cheguei da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e lá o trabalho que você faz com relação à arqueologia aqui no Brasil, no campo arqueológico também é fantástico. Então, não é arqueologia só de teoria, pegou um pouquinho. Eu, eu dou aula de arqueologia e dou aula de geografia bíblica nas faculdades que a gente leciona também. Aqui nessa primeira parte da introdução, aos poucos eu vou falando de alguma coisinha e vou falando dos livros com os irmãos, tá? Então, eu tô com uma caixa de livro aqui, vou indicar. Eu sei que os irmãos vão perguntar de alguma Bíblia semelhante, que é legal, então fica tranquilo que livro você vai ter bastante indicação. Mesmo que não der para ver, depois as fotos vão subir das obras lá no grupo de vocês. O pastor Getúlio já conversou comigo, fica tranquilo.
Bom, vamos lá, introdução. Quando nós estudamos arqueologia bíblica, nós estamos nos deparando com um desafio muito grande. Por quê? Porque dentro desse grande desafio, nós temos quatro disciplinas que são importantes e interligadas para que você consiga, de uma forma mais coesa e mais satisfatória, aprender de fato o que visa organizar essa programática, esse conteúdo, de uma maneira que você possa guardar, armazenar e posteriormente distribuir no seu dia a dia, seja ele numa sala de aula, seja ele é, num estudo, num pequeno grupo e até mesmo na faculdade. Então, enquanto a arqueologia verifica os produtos, ou seja, a arqueologia ela é especialista em trabalhar com objetos. Eu tenho aqui que eu tô com alguns objetos aqui na minha mesa, e eu vou mostrar também aos poucos para vocês. Deixa eu pegar um objeto que é legal. Aqui, ó, vou pegar esse grande. Vou pegar duas tábuas, tá? Eu tenho essa tábua aqui dos Dez Mandamentos de Moisés e eu tenho essa daqui também. Então, por exemplo, eu tenho aqui as duas tábuas, réplica das duas tábuas da lei, escrita em hebraico, né? Escrito ali pelo dedo de Deus e depois por Moisés, né? Ou por Moisés ou pelo dedo de Deus, tem essa discussão na arqueologia. Então, a arqueologia lida com objeto, ela procura artefato, ela como se fosse a, a polícia científica, né? O papiloscopista. O cara vai lá no lugar, ele pega o objeto, ele faz a análise do objeto, ele vê se o objeto está relacionado com a cena da situação ou do crime, e assim por diante. Então, a arqueologia, ela lida com fato, ela lida com objeto, né? Ela trabalha com um produto. Então, essa arqueologia, você precisa linkar a arqueologia com três disciplinas. A arqueologia, enquanto ela se ocupa de objeto, a geografia, em contrapartida, trabalha com o clima. A geografia vai analisar aí a localização em que os fatos aconteceram. Ó, fica na região sul de Israel, fica na região norte de Jerusalém. Então, essa questão é uma questão geográfica. Então, você vai falar de geolocalização. Se você trabalha, por exemplo, com marketing digital, hoje o Instagram fala assim, quando você vai fazer uma publicação, ele trabalha localidade. Indicar localidade, isso é chamado de geolocalização, isso é geografia. Então, o lugar, as, hoje a atualidade usa a geografia, essa é a segunda questão, arqueologia, geografia. A arqueologia trabalha com artefato, a geografia trabalha com a localização em que os fatos aconteceram. Depois da arqueologia e a geografia, nós temos a história. A história vai se ocupar em registrar os fatos que aconteceram, ou seja, a origem desse passado, dessa nação. A arqueologia não tem essa, embora ela traga datações, embora ela traga, mas ela está ocupada, ela vai se ocupar com aquele artefato. Ela não vai se ocupar com os meandros daquele artefato. Então, isso quem faz é a história. A história se preocupa, mas é de que período? Da idade da pedra lascada, da idade da pedra polida. O que acontecia nesse período? A história vai começar a fazer o levantamento do que a arqueologia trouxe e a geografia vai apontar esse lugar. E por fim, nós temos então aquilo que nós vamos chamar da paleontologia. A paleontologia, ela se ocupa em analisar os fósseis dos animais, ela se ocupa em analisar a vivência, em que período eles viveram, o que acontece. Porque hoje você fala assim, uma discussão que a gente podia ter, que eu acredito que a sala de aula é justamente para fomentar o debate, levantar questões acadêmicas, fazer você pensar acerca de determinado assunto, a discussão, inclusive, eu vou até abrir aqui para os irmãos, só para os irmãos entenderem como que dentro
de um conceito, nós temos várias questões e que são, de fato, questões importantes. Por exemplo, no seu ponto de vista, e aqui nós temos provavelmente a junção das quatro disciplinas. Vamos na sequência: arqueologia, geografia, história e paleontologia. É, Se a paleontologia faz a análise dos animais, dos fósseis, e aí a história vai falar, tal animal viveu em tal período, porque foi achado um fóssil de datação tal, beleza. Mas que lugar eles viveram? Na região da Amazônia, falando de Brasil. Geografia. E qual foi o período? O período era tantos anos atrás. Legal a história. Quem vivia lá? Quais eram as nações? Tem história desses povos? O que que eles comiam? Tudo isso é um levantamento de dados que você tem a junção, não é uma coisa só. São várias disciplinas, várias ciências que trabalham junto. E eu faço uma pergunta para você, e aí os irmãos sejam generosos em responder com cuidado para não dar duplicidade de áudio. Olha só, você acredita que os dinossauros e os dragões existiram? Se sim, por quê? E se não, por quê? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque você tem arqueologia, geografia, história e, por último, paleontologia. Mas hoje você percebe a exigência e a grande necessidade, a dificuldade que nós temos, por exemplo, de trabalhar essas questões. Inclusive, dentro da teologia, como é o curso aqui, é o curso de teologia, que é a minha área, que é a nossa área, às vezes, quando surge esse tipo de assunto, esse tipo de pergunta, a gente é levado a. E provavelmente você deve fazer uma abordagem como essa, eu não estou aqui julgando, mas na cabeça de muitos, os dinossauros e os dragões existiram, e em determinado momento da história eles deixaram de existir, porque caiu um terremoto muito grande na Terra, acabou dissipando tudo, e esse terremoto é chamado de Big Bang, e muitos atrelam essa grande explosão de queda de Satanás, como Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu queria ouvir os irmãos, e daqui é só a parte introdutória, e a gente já segue. Pastor Getúlio, quiser encabeçar aí alguma ideia? Ô, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo aqui, tranquilo. É que o meu áudio hoje está desviado. Ele tá duplicado, né? Vamos ouvir um outro irmão só para ver se dá igual? Quem quiser falar, só para a gente ver se está dando duplicado também. E agora? Agora tá normal. Eu acho que é porque eu Tá. só tava pelo celular e pelo computador, né? Isso. Eu saí aqui do computador só para ficar no celular. Deixa assim, quanto a essa questão dos dinossauros, eu tenho até um artigo de um químico, aliás, de um físico ali do Mato Grosso, e depois eu jogo lá no grupo. Eu acredito que não tem como você negar a existência dos dinossauros devido aos fósseis, né? Uhum. O que se pode discutir é se é exatamente como os arqueólogos, como os paleontólogos estão falando que seja, os historiadores também. Eu sou da área de história, eu sou historiador. Então, eu acredito 100% que eles existiram. É, Existem evidências bíblicas, que aí, no caso, vai ter a questão hermenêutica, né? E onde vai ter muita divergência. Agora, cientificamente, eu acredito que eles existiram por uma questão muito simples. O que nós vamos fazer com os fósseis, né? Se nós Legal. negarmos que eles não existiram, então como que a gente vai negar o vestígio da história? Nós vamos negar os vestígios de que eles existiram? Eu acredito que isso aí seria uma sandice. Agora, o que eu acredito que torna-se um pouquinho complicado é a tentativa da academia tentar explicar com tanta exatidão. Aí já é um bicho complicado, né? Mas que há um vestígio da existência desses bichos, desses dinossauros, eu acredito que é bem plausível
ter essa possibilidade, né? Se cai um meteoro lá e destruiu todos eles em um dado momento da história, aí é um estudo mais aprofundado. Quanto à evidência da existência, eu acredito tranquilamente. Perfeito, pastor Getúlio. Muito bom. Qual outro irmão? Gostaria de ouvir os irmãos aí. A irmã Débora falou alguma coisa no chat. Ô, tô olhando aqui, só um minutinho. É, pode. Então, é que ela escreveu aqui. A senhora não quer falar no áudio aí? Pode falar, fica à vontade. Só soltar o microfone ali, ó. Mas o irmão vai falando? Pode interagir, irmão. A aula é online, mas é como se fosse na sala de aula. É interação, pode comentar. Até Será porque que os esse irmãos, é um assunto. Pode será falar, que eles pastor estão Jesus, desculpa. acordando ainda? Estão dormindo, será? Porque assim, é um assunto de grande magnitude, e é um assunto que, sem problema, irmã Débora, é um assunto que a gente não ouve com frequência, principalmente dentro da, das academias. Inclusive, até os irmãos que terem coragem de falar aí, eu vou pegar esse gancho, uma coisa que o pastor Getúlio falou que é importante, que é o seguinte: primeiro, se os irmãos façam uma pesquisa regular simples depois, com o seguinte teor: quando a arqueologia foi inserida como disciplina dentro dos seminários de teologia? Por quê? Porque o que que acontece? A arqueologia ela é uma disciplina nova dentro da disciplina da cadeira de arqueologia, né, da grade de teologia. E quando eu levanto essa estrutura, arqueologia, história, geografia e paleontologia, os irmãos vão percebendo que o teólogo, aquele que se propõe a estudar teologia, é porque a gente está acostumado a ouvir assim, nos últimos 5 anos, pelo menos. E isso não é só na mídia, tá? Eu estou falando dentro do academicismo, sala de aula e tal. Então a gente está acostumado a ouvir, mas o original diz, mas o original fala, mas o que diz o original, que é a síndrome do original, né? Todo mundo quer falar, mas o que que o original diz, o que que o grego diz, o que que o hebraico diz? E agora, não é só o que o original diz. Os irmãos estão entendendo que existe um avanço. Inclusive, queria parabenizar o pastor Getúlio e o seminário William Sebo por essa questão, porque eu tenho feito uma análise na grade de vários cursos de teologia, sendo contratado mesmo como professor, como profissional, e a gente tem que falar assim pro pessoal que é da coordenação, falar, ó, tá faltando história aqui, tá faltando geografia bíblica aqui, tá faltando arqueologia aqui, tá faltando grego aqui, tá faltando hebraico aqui. Então a tendência é que nos próximos 10 anos o teólogo tenha um pouco mais de estrutura. Então, hoje, você tem uma disciplina, uma abordagem como essa, para fazer levantamento técnico. Claro que eu não sou paleontólogo, mas como arqueólogo e como teólogo, conhecedor da geografia dos idiomas originais, você traz uma abordagem mais próxima àquela que é da realidade, e amanhã ou depois, se você pegar alguém que estudou num seminário que não é tão bom, que não tem uma formação muito boa, de que não tem essa abordagem, a única explicação que eu tenho é que existe cada vez mais uma necessidade do teólogo ter uma formação mais completa para que ele consiga andar por onde não se andava. Porque essa é uma das abordagens. Quando você começa a ler o Gênesis, você se depara com essa realidade que o pastor Getúlio levantou. Olha, eu sei que existiu, tá, mas como existiu? E aí, como que você trabalha essa questão da abordagem
da paleontologia, do fóssil, da questão geográfica, porque na verdade, assim, ó, tem uma informação importante para os irmãos, e não tem isso. A Bíblia é a maior bússola geográfica e arqueológica e história que existiu. Ela é uma bússola gigante, porque antes de você ter mapa de mina, mapa de ouro, os textos que arqueólogos modernos usam a Bíblia como fonte geográfica para fazer o levantamento e a escavação, por exemplo, eu estou aqui na mão de uma pedra preciosa, tá? Uma pedra preciosa, outra pedra preciosa. Então, hoje, aqui que a galera faz, que região? A Bíblia fala que é a região X. Os caras começam a escavar, começam a fazer uma busca, começam a tentar empreender um trabalho arqueológico que não é barato, existe um monte de licença, envolve Unesco, envolve Anvisa, envolve várias outras questões que não é tão simples. Então, é por isso que é importante os irmãos dialogarem acerca desta questão e expressar pelo menos um ponto de vista, pastor. Olha, eu nunca pensei que eu ia trabalhar essa questão, realmente, para mim existiu, não existiu. Então, tem esse diálogo. Se fosse na sala de aula, com certeza os irmãos iam se posicionar. Mas se os irmãos não falarem, não tem problema. Eu vou seguindo aqui, eu só não gosto do monólogo. É importante essa participação para entender como os irmãos veem, até para saber a minha abordagem. Pode ficar à vontade. Se alguém quiser falar, beleza. Senão a gente segue aqui. Pastor Paulo, ah, deixa eu fazer uma pergunta, Claro. na qualidade de aluno. Por exemplo, nós falaríamos quanto às evidências, certo? Para falar de Sim. um. Agora, quanto à questão arqueológica, eu acho que o grande engano é quando a pessoa acha que a arqueologia ela vai corroborar a Bíblia, né? Uhum. Quando na verdade ela não corrobora, né? Mas como que a gente poderia olhar assim para a arqueologia e dizer, olha, eu vou sair um pouco aqui da questão espiritual, porque isso Sim, aí é uma sim. verdade pacífica de que a Bíblia é a Uhum. palavra de Deus, papapá. Mas, por exemplo, o camarada ele me diz que Abraão é um mito, Abraão não existiu. Uhum. De que forma a arqueologia ela pode ser uma ferramenta onde, historicamente, ela vai me provar, ela vai me ajudar a sair desse embaraço? Perfeito. Então, na verdade, não só isso, pastor Getúlio, mas, é, por exemplo, o Israel Filkenstein é o maior negacionista de todos os tempos. Ele nega a existência de Moisés, ele nega a existência de Davi, provavelmente deve negar a existência de Abraão. Então, existe é, uma, uma, uma negação muito grande com relação a esses povos. Vou pegar minha Bíblia aqui. Com relação a esses povos, até o povo de lá. Então, o que mais tem hoje é uma negação de tudo. E quem nega isso, a existência de um Abraão, por exemplo, ele, ele vai negar a existência de Jesus, né? Então, nós não temos provas arqueológicas da existência de Abraão, até porque ele é considerado o pai das religiões, né? Os próprios sábios judeus, eles falam que existe uma discussão dentro do judaísmo de quem foi o primeiro judeu. E esse primeiro judeu, ele é discutido em quem foi o primeiro tzadik, ou seja, quem foi o primeiro justo. A discussão nasce entre Noa, que é Noé, ou Abraão, que é Abraão. Dentro dessa discussão é o desenvolvimento que nasce. Você tem os Benoa, que são os filhos de Noé, que acreditam que Noé foi o primeiro justo, e você tem Ben Abraão. Os
os filhos de Abraão, que acreditam que Abraão foi o primeiro justo. Mas não tem evidência arqueológica. O que nós temos é quando o senhor pega ali por volta de 1700 a 2000 anos antes de Cristo, no famoso Crescente Fértil, que é aquela região chamada Mesopotâmia, essa região da Mesopotâmia, ela vai mostrar que dentro da base do texto bíblico, de Gênesis capítulo de número 11, Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 13, próximo àquela região chamada de Ur, Arã, Hebron, Siquém e Betel, que existiam os povos que essa região era habitada. Quando o senhor pega o texto da Bíblia, a arqueologia traz essas evidências, a história trabalha com essa evidência que esses povos existiram, que essa região, inclusive a sociologia, saindo totalmente da questão espiritual, a sociologia começa o seu desenvolvimento populacional a partir do crescente fértil que é chamado da Lua, né? Dentro da geografia ali. E essa região chamada de Mesopotâmia, Meso é entre e potamos rios. Então, quando você pega essa região do crescente fértil, a partir da família de Noé, e aí a gente vai entrar numa outra questão, na questão da arca, essa arca ela corta e a família de Noé, chamado Noah, Shem, Ham e Yafet, se desenvolve e começa então ali não só o desenvolvimento populacional, mas o início da divisão dos continentes, porque antes de existir vários continentes, existia um único continente chamado de Pangeia. E depois que as águas secam, começa então a ter a movimentação das placas tectônicas, e a partir dali você começa a ter é, a divisão dos povos, e nesse cenário histórico, nós temos então hum, a análise de que Abraão tenha existido nessa região. Agora, a arqueologia ela tem alguns pontos que é importante sobre essas questões do patriarcado, por exemplo. Nós temos alguns achados, nós temos as tábuas de Bari, que é do século XVIII antes de Cristo. Essas tábuas de Bari apontam para um período próximo ao de Abraão, que cita povoados, inclusive povos que Abraão tenha vencido. Tábuas de Luzi, no século XV a.C. O próprio Código de Hammurabi, no século XVIII a.C., que trabalhava com a lei. Quem é advogado, se tiver advogado aqui, trabalhar o Código de Hammurabi, a lei do talião, aponta tudo para princípios que, inclusive, eram utilizados dentro do período de Abraão. Então, o que é plausível, para concluir aqui, dizer? O senhor percebe que eu não vou para nenhum ponto de fé, porque quem nega a existência de Abraão vai negar a existência de Moisés, de Davi e do próprio Senhor Jesus. Agora, se a gente observar e trabalhar o Jesus histórico, sem trabalhar o Jesus que vão colocar aí dentro do academicismo, o Jesus mitológico, é, 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 o Jesus criado, como tentou Batema, como Jesus se tornou Deus, nada dessa questão, trabalhando só o Jesus histórico, Jesus cita o próprio Abraão como sendo referência máxima de existência em Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 19, quando fala, eles têm Moisés e os profetas, e Abraão aparece ali como uma figura real, porque o pessoal tem a discussão, o texto é uma parábola, então eu vejo que tem uma dificuldade grande de se entender o que é uma parábola, porque o próprio Senhor Jesus faz a citação de Abraão em dois casos que eu acho que é importante, que se Jesus vale como referência histórica, pelo menos para quem acredita, quem não acreditar, nós não temos referência histórica. Fala da historicidade dos evangelhos, falar do Jesus histórico não tem problema, não precisa cair na questão do Jesus da fé, se ninguém quiser. Eu estou falando de uma abordagem acadêmica. Se puder utilizar ambientes não só de fé, mas a gente vai fazer uma abordagem completa dentro do Novo Testamento, que não vai restar dúvida
de que ele existiu. Agora, Jesus disse assim: Abraão se alegrou quando viu o meu dia. A pergunta que eu faço é: quando é que Abraão se alegrou? Ou quando é que Abraão viu o dia de Jesus? Jesus disse que Abraão viu Jesus. Então, para mim, a maior prova da existência de Abraão está nas palavras de Jesus. Jesus pecou? Não. Jesus errou? Não. Jesus é Deus? Não. Opa, peraí, não é Deus? É. Jesus estava como Deus e como homem? Ah, então vai começar a entrar na teologia. Jesus disse que Abraão se alegrou quando viu Jesus. Aí a pergunta é, eu acho que se de todo levantamento arqueológico, eu acho que a maior prova histórica viria da boca de Jesus como sendo menção. Por quê? Porque senão a gente vai cair numa seguinte questão. Ó, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Aí o cara vai falar, não, Abraão não existiu, mas aí ele era um mito, e aí todo mundo ficava falando dele, é igual ao Natal. Papai Noel existe, Coelho da Páscoa existe. Aí os caras vão levar para esse lado. Mas peraí, vamos analisar quem está falando. Então, essa análise de Jesus falando que Abraão o viu, eu acredito que seja importante. E se a gente entende que o Novo Testamento é histórico, até dentro da cultura judaica, quando você vai falar de uma expressão chamada Midrash, o Novo Testamento aponta o Abraão não só como pai da fé, mas ele dá exemplo é, do que Abraão fez da região, o Abraão no próprio Egito, o Abraão na própria Babilônia. Se você for trabalhar uma questão simples, a região existiu? Existiu. Então, ele habitou nessa região. Então, a gente tem evidências plausíveis e acho que suficientes históricas, geográficas, e se for escavar arqueológicas para trabalhar num período ali mais próximo, eu acredito que a gente consiga entender, dentro do livro do Gênesis, alguns critérios importantes das evidências de Ur, Arã, Mari, Nuzi. E aí a gente tem algumas autoridades, por exemplo, Kenneth Kitten, William David e o próprio Israel Finkelstein, embora eles dão visões diferentes sobre essa questão, existem provas regionais da, plausíveis para dizer que, de fato, esse Abraão existiu e que, com a sua existência, através do seu exemplo de vida e da sua existência, da sua fé, fora propagada todas as suas boas ações, e por isso que ele é considerado como o pai da fé, o próprio pai do cristianismo, do judaísmo e também do islamismo, como reza a história religiosa, né? Só contribuindo um pouco aqui, pastor, é, hoje, né, apesar da discussão, há muito mais pelos céticos que duvidam da historicidade da Bíblia, principalmente desses registros mais antigos, mas hoje parece-me que é mais pacífico a crença de que houve um homem que tem a característica que a Bíblia descreve de Abraão ali pela a idade do bronze, né? Ali por volta Uhum. ali do ano 2000, 1500 antes de Cristo, né? Alguns deles chegam a dizer que, de fato, apesar do registro ou da linguagem da Bíblia ser bem religiosa, mas historicamente é possível sim acreditar que houve um homem na história com aquelas características e que era o chefe de um grupo seminômade, né? O que eles também questionam é a questão da existência dos cavalos e camelos, né? A famosa colocando em dúvida, porque a Bíblia menciona esses animais, principalmente o camelo, nos tempos de Abraão, e há uma teoria de que nos tempos de Abraão, nesse período da idade do bronze, não havia camelo domesticado, né? Uhum. Hoje já existe uma teoria ao contrário, que já derrubou essa teoria que sim, já existia. Mas como a tentativa do cético é desacreditar a Bíblia, e mesmo diante das evidências não religiosas e históricas, eles ainda continuarão dizendo da inexistência de Abraão, quando eles mesmos afirmam que é possível haver, sim,
ter existido esse homem, né? Sim, sim. Ó, por exemplo, se a gente fosse talhar, bater de fato nessa questão, é bem simples. É que assim, mas é muito fácil. Eu falo como, sendo simplista. É muito fácil responder uma questão dessa para qualquer cético. A gente, eu me considero ortodoxo, embora eu tramita tranquilamente pela linha liberal. Quando eu falo tramitar, não é que eu abro espaço para o liberalismo, mas é que eu conheço o liberalismo. Então, onde o cara entrar, eu entro sempre sem medo. Até porque, tendo os originais, tendo conhecimento da geografia, da arqueologia, não tem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Começando pela Bíblia. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis capítulo de número 11, para fazer uma abordagem, quando chega nessa parte, todo mundo começa a fugir. Ninguém gosta de ler genealogia. Então, acho que a partir dessa ideia, você nunca mais vai pular a leitura da genealogia. Então, você tem aqui, ó, Gênesis capítulo 11, versículo 10. Esse é o registro da descendência de Shem. 2 anos depois do dilúvio, ó, então aqui começa a fazer as análises e as declarações trabalhando com datação. 2 anos depois do dilúvio, ah, aos 100 anos de idade, Shem gerou Arfaxad, e depois de ter gerado Arfaxad, Shem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxad gerou Salá, e depois gerou Salá, Arfaxad viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber, depois de gerar Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Esse Éber provavelmente é o pai dos hebreus, por isso que depois vem e chama a expressão de hebreus. Os hebreus são descendentes desse Éber, porque quando se fala origem de família, de origem semita, Shem, que na verdade seria Shemita, a expressão Shem, que em português foi traduzido por Sem, em hebraico Shem é nome. Então, quando se fala Shem, é o nome. Então, Shem é nome. Provavelmente, esse filho de Noé foi o que levou o nome de Noé para todos os lugares. Então, quando se fala de os semitas, são as religiões de origem semita a partir desse filho de Noé. Então, Éber é um descendente de Shem. Versículo 16. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu, e depois gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug, depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Aos 30 anos, Gerug gerou Naor, depois que gerou Naor, Gerug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terã. Então, Naor é o bisavô de Noé, de Abraão. Quem é o pai de Abraão? Terã. Então, Naor gerou Terã. E depois que gerou Terã, viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Aos 70 anos, Terã havia gerado Naor e Abraão e Arã. Então, 3 filhos, Gênesis 11, 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão e Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Lot, que é em hebraico Ló, que era o sobrinho de Abraão. Arã morreu em Ur dos Caldeus. A gente começa aqui. Sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão quanto Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão é Sarai e o nome da mulher de Naor é Milca. Então, beleza. O que nós temos aqui? O lugar de nascimento. A pergunta que se faz essa região chamada Ur existiu? Se você fizer um levantamento, essa região de Ur, onde Abraão teria nascido, é uma região ao lado sul da Mesopotâmia. Então, qual é a data do texto bíblico? Aí a gente vai começar a trabalhar com datação. Então, assim, se fechar o seco, tem muita história demais, não precisa de fé nenhuma. O texto da Bíblia vai ser um texto que ele vai mostrar
é a realidade. E aí nós temos várias outras questões sendo levantadas. Por exemplo, a cidade tradicionalmente é ligada a Abraão, era uma grande cidade sumeriana. Você tem povos interligados, como os acadianos, povos de origem semita, uma linguagem acadiana, como o próprio babilônio, o assírio, que era dominante na época. Abraão falava esse idioma na discussão entre os reis ali. Os próprios amorreus, os amoritas, também são povos de origem semita dessa época. Os Elamitas, que inclusive os Elamitas são citados em Atos capítulo de número 2, na descida do Espírito Santo, ainda como povos existentes. Então, peraí, se os Elamitas são povos de que existiam depois do dilúvio, ou quando o povo falava uma língua só, em Gênesis capítulo 10, ainda da Torre de Babel, e era preservado em Atos 2, como fazendo uma citação ali no discurso da descida do Espírito Santo, com povos da Mesopotâmia, cretenses, árabes, povos da Mesopotâmia. Então, ele vai citando historicamente que essa região existiu e que ainda existiam povos dessa região. Se o cara negar a existência de Abraão, eu teria que negar a historicidade do texto de Atos capítulo 2, inclusive a menção desses povos antigos que são citados lá em Gênesis capítulo 10. E não dá para negar, por quê? Porque a região sírio-norte da Mesopotâmia, que era a região onde Arã existia, e aí você tem os amorreus, as cidades de Mari, Amad, que é Alepo, Cátina. Então você tem muita região. Aí você fala assim, para concluir aqui, para a gente dar sequência. Abraão teria passado por Canaã, né, em hebraico, que seria Canaã. Canaã existiu, existiu, existe até hoje. Quem são os jebuseus? Quem são os amorreus? O Egito. Abraão desceu no Egito no tempo de fome. O Egito foi a maior potência da época. Se não foi a segunda ou a terceira maior potência da época. O Egito existiu, existiu. A Núbia ao sul, Líbios ao oeste. Então, assim, a bússola, que é a Bíblia, ela mostra a região exata, que é a região que ele tinha passado. Não tem nenhum interesse. Acho que o povo naquela época não tinha noção do que era montar. Porque, assim, só se fala que o povo era muito inteligente, e para mim seria a mesma coisa de falar que o universo surgiu por acaso, por ser tão perfeito. Então, eu acho que está muito bem documentado, e com todo respeito e carinho, para mim, não tem, não tem saída para esse pessoal aí, não. Professor, Sim, de onde que tiraram que o pai de Abraão, o Terá, ele era confeccionava ídolo? legal. Então, o que acontece? Tem muita coisa que foi impetrada na cultura, a gente pode chamar de cultura bíblica, né? Porque a cultura judaica do Primeiro Testamento é uma cultura bíblica. Se você pegar o texto ali, a cultura judaica fala assim que ele era como se for, hoje a gente vai chamar de gesseiro, né? E ele só que era o gesso em arte, não era esse gesso seco hoje, drywall, gesso liso, não era essa, era um artesão, na verdade. A palavra anterior era artesão. E aí a cultura judaica, os nossos sábios falam que Abraão ele tem uma historinha, né? Que Abraão saiu, e aí o seu pai Terá tinha saído, e ele estava dentro de uma casa cheia de ídolos, né, fabricados e tal. Aí, quando ele chegou nessa casa, um dos ídolos falaram e apareceu um martelo e quebrou tudo. De repente, o pai dele chegou. E aí, existiu uma voz dentro dessa sala chamando Abraão, que a chamada de Abraão foi: não, sai da tua terra, da terra da sua parentela. Essa chamada aconteceu dentro dessa casa. Então, assim, a gente não tem um relato que afirme isso, olha, quando ele fazia isso daqui, tal, ele era isso, ele era pagão. E eu acredito que a maior, não é prova, mas o maior índice de argumentar isso dentro do judaísmo é que a região,
Porque quando você pega essa era uma região pagã. Abraão tinha muita grana porque o pai dele tinha muita grana. Então o pai dele morreu cedo e aí começa a se levantar as especulações. Mas ele ganhava dinheiro com o quê? Mas ele era dono do quê? Mas ele era rei do quê? Mas ele fazia o quê? Então acho que começa a fazer esse levantamento, mas você tem uma base bíblica para falar, lê isso aqui, aqui fala isso assim, detalhado, é difícil. Fala, quer falar, pastor Júlio? Tem um texto aqui em Josué 24:2 que fala assim, ó, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio, olha que interessante, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Uhum. Basicamente também, esse é uma das Isso é referências, Josué 24:2, né? 24:2. Uhum. Aí contribuindo aí com a discussão aí, esse é um dos textos que o pessoal utilizam para justificar que o pai de Abraão, ele fabricava deuses, né? Sim. Então, como eu estava falando, né? Você tem esse texto de Josué 24:2, mas eu vou dar até o endereço, eu falei assim, da ideia da tradição judaica, mas se eu quiser anotar, como eu falei, né? Falei assim, ó, os nossos sábios dizem e tal, e de fato é isso, mas eu vou dar o endereço, tá? O que fala isso, na verdade, você tem um Midrash chamado Bereshit Rabbah. Esse Midrash chamado Bereshit Rabbah fala assim, é justamente essa história que eu contei por irmão aqui, tá no Midrash Bereshit Rabbah, né? Esse Midrash vai falar isso. Agora, você tem o Talmud Avodá, o Talmud Avodá Zará, na página 14b, ele fala que Terá era comerciante e fabricante de ídolos. Então, que nessa região, ele trabalhava essa questão e que historicamente ele fabricava esses deuses e tal, esses ídolos na época. Então é o Talmud. O que é o Talmud? Talmud é um tratado judaico. A Midrash é uma interpretação judaica. Por quê? Porque você tem dentro do judaísmo a Torá oral e a Torá escrita. E os judeus, os rabinos, falam que a Torá oral é a explicação da Torá escrita. E dentro disso, a tradição judaica é que eles vão falar que Terá era isso ou aquilo, mas na Bíblia não tem nada. Aí é judaísmo, né? É cultural. O pessoal enaltece tanto o judaísmo, eu sou mestre em cultura judaica, professor de hebraico, e eu falo o seguinte: muita gente, mas é que enaltece não só a cultura judaica, mas também os rabinos, e fala mal do cristianismo. Olha só a incoerência. O cara vai lá, escreve um livro, ou sai aí fazendo crendice. Você tem que nadar no sal. Você tem que voar na vassoura. Você tem que pegar o tijolo, a toalha ungida. E o judaísmo não faz diferente. Por quê? Porque está escrito na Torá, não, mas quem cuida lá, que a Torá oral vai explicar. E aí o cara acha um subterfúgio para jogar em outro lugar a mesma coisa. Entendeu? É igual. O cara foi o Eterno que escreveu, não, aqui entendeu? Então fica assim, não tem na Bíblia, o que fala isso é um conto judaico, é isso. Aí os caras, o problema, o senhor é pastor? É claro, o senhor é pastor? Sim, sim, pastor. Sou Ô pastor. pastor, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, aí o problema, tudo bem, a gente está dentro da academia aqui na sala de aula, irmão, nossa discussão vai ser tranquila. O problema é o cara pegar essa questão aqui, aí ele vai pregar o Gênesis capítulo 12, e aí ele traz essa questão como se fosse uma questão profunda, então, porque ele aí começa a contar a história, e os irmãos estão aqui, você fala, rapaz, é bonito demais, mas nem a fonte ele cita. E aí pega aqui como exemplo, Yosef e Akiva, que esses caras, com todo respeito e carinho, não dá, irmão. A gente que é acadêmico, você olha isso aqui que esse irmão está fazendo. Você quer citar como referência? Cita a referência, fala o endereço, fala de onde vem, que é a pergunta que o senhor fez, que eu acho que é excepcional. Agora, quem trabalha nessa questão, o problema é justamente isso. Aí o cara ouviu de quem? Do fulano, do ciclano, do Beltrano, da Rádio Peão, que ouviu na esquina, que fulano falou, que fulano... E ele não sabe.
E aí fica propagando, propagando, depois a igreja sai por aí. Então, beleza. Alguém tem alguma pergunta, mais alguma coisa? Essa questão aqui do Abraão é legal, muito, muito bom, viu, o pastor Getúlio, ter levantado essa questão, porque, de fato, eu acho que um dos maiores desafios que nós temos hoje no academicismo, e é por isso que eu vejo que existe uma necessidade muito grande de uma apologética reformada, e eu não estou falando de calvinismo, não, tá? Eu não sou calvinista. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte: que é uma apologética reformada? É uma apologética que trimita dentro da arqueologia, é uma apologética que trimita dentro do hebraico, do grego. Por quê? Porque os caras estão vindo com essa proposta aí. A proposta já foi, mudou a cabeça. A gente não está falando mais do cara da esquina que vai falar, mas isso aí é não sei o quê. Não, o cara vem com evidência. Entendeu? E evidência se contesta com evidência. Se o, ó, o Israel Filkenstein, ele achou uma pedra de tropeço na vida dele inteira, chamada Elisato Mazal. Tudo que ele falava, Elisato Mazal falava o contrário. Não, não é isso, a prova está aqui, toma. Não, não sei o que, não. Davi existiu, a prova está aqui, toma. Não, Abraão, não sei o que, Moisés, a prova está aqui, toma. Então, assim, todo mundo que fala lá tem ler. E aí eu pergunto, se nós, como pastores, como acadêmicos, como ocupantes da cátedra cristã e acadêmica, não estivermos preocupados com essa mentalidade de que ó, a negação existe, está forte, está adentrando as igrejas, está adentrando os seminários, está cada vez mais forte. Amanhã, daqui 2 anos, ninguém tem mais fé. Daqui 2 anos, rasgar a Bíblia e voltar tudo para o mundo aí, porque não presta mais. É 2.000 anos de história, tirando o judaísmo, que a gente brincou de ler Petit, ler Potá, ler Kardec, entendeu? Pastor, assim, ó, para nossa tristeza, eu não sei se vocês viram o vídeo, um cidadão pregando em uma das nossas igrejas aí, pentecostais, e ele falava mais ou menos assim: porque a palavra DNA, o senhor que é mestre hebraico, o senhor vai ter da risada. Porque a palavra DNA é uma palavra hebraica. E aí, ele fez uma construção que o DNA dá uma construção do tetagrama. Aí entra essa questão do que o senhor falou da fonte. Sabe da onde que ele retirou? De um canal Não. famoso, do canal famoso no YouTube chamado Fatos. Que Sim, há sim, um malabarismo lá para chegar a essa conclusão. Só que a premissa é falsa. Se a premissa é falsa, a conclusão vai ser falsa. Só que sim. assim, o que eu, aqui do outro lado, fico me perguntando, essa questão, a igreja, a, os pastores que têm acesso ao púlpito, os professores, precisa despertar para um estudo mais sério, sabe? Um estudo que o cara que goste de estudar e que não seja papagaio. Hoje você ouve Exatamente. um monte de coisa, eu fico assim perguntando, Jesus amado, beleza. O camarada prefere pegar um recorte de internet, confiar num pregador famoso lá, do que sentar, fazer uma pesquisa séria, fontes sérias. Mas não, infelizmente, avançamos, né? Mas ainda existem os papagaios que estão falando história com ES como se fosse fatos. Infelizmente, a gente tem que ouvir que DNA é o tetagrama. Tá, tá, o cara nem entendeu, né? O que era, o que estava falado, o que estava sendo falado, aí o cara ouviu, ficou impactado e falou assim: eu vou soltar essa daí amanhã. Então, essa é até uma dica que eu dou para os irmãos, dizendo o seguinte: o que acontece? Antes de sair falando, antes de sair propaganda, porque hoje em dia tem essa parada, é legal, a gente. O seminário, ele tem essa função. Quando você vê uma situação que você fica impactado, você fala assim: poxa vida, né? Eu
aqui me pegou, aqui falou comigo. Eu acho que isso aqui fez diferença na minha vida. É legal. Mas quando você vê que, que, que você teve um choque ali da realidade, antes de você sair propagando aquela informação, antes de você sair falando o problema, a situação, você precisa entender primeiro. Então as pessoas ouviram, começou a ouvir o hoje, agora, e ela já sai propagando aquilo que ela não entendeu. Então, esse é o grande problema. Entende primeiro. É por isso que existe a sala de aula. É por isso que, inclusive, eu abro o espaço da pesquisa, da pergunta, da análise. Por quê? Porque, mano, de uma aula dessa aqui, você vai entender 70%. Se a aula está sendo gravada, você assiste 10 vezes. Você pergunta 10 vezes, você tira dúvida 10 vezes, você tenta perguntar 10 vezes, você estuda. Ó, eu tô com 25 livros aqui na minha mesa. Nós vamos ter um encontro aí de 3, 4, 5 horas. Como que o cara ficou na faculdade 5, 6 anos e vai transmitir tudo isso? Não dá. Aí o cara ouviu. O que o pastor Getúlio falou é profundo. 10 minutos, 5 segundos, porque a internet nem propaga. É 70 segundos para você viralizar. Eu falo que eu tenho meia dúzia de seguidor aí, sou especialista em mídia social, não falo sem medo nenhum. Para você viralizar YouTube, Instagram, você tem que ter um vídeo curtinho. Não passa de 3 minutos um vídeo. Como que você vai trabalhar uma questão que a gente está estudando aqui? 900 anos e o cara já sai falando que em 30 segundos. Então, assim, o pessoal tá achando que é miojo, tá achando que é café, pastel. Não é, mano. Não é. A discussão é mais longa. É por isso que eu sou flexível e ágil, para a gente dialogar, e é importante o quanto vocês possam discutir e relatar para que a gente consiga avançar e crescer mais, né? Bom, deixa eu ir aqui, a gente já volta de novo para trabalhar as questões, e é importante que os irmãos venham mesmo. Essa primeira parte ficou legal, a gente trabalhou aí um assunto que é importante sobre a questão da própria evidência de Abraão, poderíamos trabalhar a evidência de Moisés, Davi, até do Senhor Jesus, no que diz respeito ao Novo Testamento, mas ficou aqui nessa primeira parte da introdução a junção e a importância entre a arqueologia, a história, a geografia e a paleontologia. Ficou a questão dos dinossauros aí, dos dragões, os irmãos falam dos dinossauros, mas tem os dragões também. Pouca abordagem, só o pastor Getúlio trabalhou, a gente acabou saindo rápido, mas é importante que os irmãos pensem sobre isso, mas eu vou avançar aqui. Vamos definir o termo, antes da gente ir para o intervalo aí, vamos definir o termo, o que é arqueologia, né, na verdade. A, a arqueologia, quando a gente pega essa expressão, arqueologia, a palavra arqueologia, ela tem a junção de duas expressões. Aqui nós temos a expressão em grego, em grego moderno, que se fosse o grego hoje, é arque, não, é arqui. Porque se você pegar o inglês, fala assim, ó, archaeology, pode pegar no tradutor, qualquer, se tiver alguém aqui que é professor de inglês, fala inglês, é archaeology, archaeology. Então você tem alfa, ro, ar, um capa e um ita. Então fica arqui. Essa expressão é arqui. Essa expressão que é arqui é um substantivo feminino, no caso dativo, singular, que significa origem, começo e princípio. Então, quando você pega a palavra arqui, quando você fala eu sou arqueólogo ou eu estudo arqueologia, eu estou estudando o princípio das coisas, a origem das coisas, o começo das coisas a partir de um artefato, que é o que nós falamos na anterior. A palavra aqui aparece 57 vezes no Novo Testamento, e aí nós temos o exemplo de João capítulo 19, é, João capítulo 19, versículo, versículo de número 4. Alguém pode abrir para a gente?
João 19:4. Isso. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Mateus, perdão, Mateus 19:4. Vamos lá. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? É justamente aqui. Então, o texto grego diz assim: Rode apokritis hyper egonete rotirokitsas ape artis. A expressão está aqui, ó, artis. Então, aparece aqui a expressão, ou seja, que o Criador os fez arquis, kitsas ape arques arsen kiteli, que o Criador os fez no início ou no começo. Então, ele aparece aqui como essa expressão grega, uma das palavras. Vou dar só 3 exemplos, mas nós temos 57. O irmão leu o texto em português, eu traduzo o texto grego. O mesmo texto, só que agora o versículo de número 8, por gentileza. Mateus 19:8. Então, lê um pouquinho mais devagar, quem fazer a leitura, só vai ler em português, eu vou falar em grego aqui. Quem vai? Pode ser o senhor que leu mesmo. O microfone está desligado. Vamos lá. Vai lá. Disse-lhes ele: Lege aftus, Moisés, roti Moiseus, por causa da dureza dos vossos corações, prosten scleros cardianimum, vos permitiu repudiar vossas mulheres. eptrexessan imen apolici, Mas ao princípio não foi assim. tas gnoicas imon ape artis, de novo. Aparece a expressão, ele conclui. Deo gebonen ritos. Então, ela aparece de novo a expressão aqui, mas no princípio, como seja, como começo, como início, na origem, ou seja, ele está trazendo uma questão de que, embora a carta foi permitida, mas no começo não era assim. No começo não tinha essa questão, não tinha a dureza do coração, não tinha a carta. Então ele está falando que antes disso tem um começo. E aí já tem uma história por trás da questão. E aí, deixa eu só abrir antes da gente usar o exemplo do João capítulo 1, versículo 1. É o que nós estamos discutindo aqui. O que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo aqui que, na verdade, o que a galera está fazendo? A galera pegou o bonde andando, e sai propagando o que não aprendeu. Não sabe a origem, não sabe a raiz. Então, quando você tem o auxílio da própria arqueologia, você está pegando a origem, você tem um artefato. Não tem como o cara fugir. Você pegar e falar assim, ó, no próprio exemplo do Abraão, ó, essa região era isso aqui, nessa região que era isso aqui, tinha isso, ele viveu nessa época. Não dá para você fugir, isso é o começo, é a origem. O cara vai fugir para onde? Vai pegar o povo lá Não tem como. Então, é um exemplo que a gente está usando a ciência, é uma ciência. Prova, não prova, eu vou trabalhar com ela. A ciência também, a partir de quando ela teve essa conotação de exata? Nunca teve. Entendeu? Sempre foi uma questão do que é mais próximo. E aí eu vejo o seguinte ponto. Eu estou errado a partir do momento que eu não consegui provar mais. Enquanto eu conseguir provar, a argumentação está aqui. É essa prova aqui. João capítulo 1, versículo 1, que todo mundo sabe de cabeça, até em grego. Marque in logos, que o logos infraston teon que theos in prologos. Então, essa expressão, inarque,
que é, muitos leem como enarque, não tem essa expressão, né? Enarque, essa palavra que também João aqui, ela vem de uma palavra hebraica, que vem de reshit. Então, a palavra hebraica que é reshit, que é origem, que é começo, que é princípio, vem da palavra rosh, que é cabeça. Então, por que arqui é origem, é começo, é princípio? Porque aí eu vou pensar aqui para o próximo tópico, e aí essa aqui os irmãos já sabem. Então, é arqueologia, em grego é arqueologia, a expressão. Arqueologia portuguesada, arqueologia. Logia, que é logos, é o estudo, é a análise, é o raciocínio da palavra, né? Aparece 331 vezes no Novo Testamento. E aí tem os exemplos, Mateus 7:24, Mateus 7:26 e próprio João 1. Essa palavra logos, ou logia, ou logi, ou logué, logia, na verdade, seria logué, porque o ômicron e o iota, no grego, é um ditongo, ele se transforma em e. Então, a pronúncia moderna seria logué. Então, a palavra arqueologia, ou arqueologia, ela significa o estudo inicial das coisas com relação ao artefato. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tenho aqui, no intervalo eu vou trazer ela, eu tenho uma caneca. Todo mundo tem, todo congresso que a gente vai pregar, a gente ganha. Eu vou começar a indicar para os irmãos que fazem congresso, não me dá mais toalha personalizada com meu nome, nem a caneca. É um amor, mas eu não tenho nenhum lugar, eu não tenho mais lugar onde pôr. Todo mundo tem uma, é sua. Se alguém chegar na sua casa, aquela lá é sua. Você pode ter outras que você coloca para o pessoal beber, café, alguma coisa, mas aquela lá é sua. Se acontecer alguma coisa, desmoronou lá, e tal, aí, hoje em dia não tem nem mais quadro para revelar. Como a gente fala de, de genealogia na leitura, todo mundo pula, vai acontecer hoje. Por quê? Porque, por exemplo, o Instagram, o Facebook está caindo em desuso. Você não lembra mais o aniversário das pessoas, porque antigamente era na agendinha. Você ia consultar a agenda todo dia para pegar o telefone, para pegar a receita do bolo. As irmãs, muitos casos, trabalham assim ainda. Mas hoje em dia, ninguém está citando mais, não tem mais, ninguém posta mais foto, não tem mais a Kodak, não revela. Daqui a pouco o Instagram saiu de uso também, ninguém vai lembrar mais de ninguém. Aí cai um meteoro lá. Alguém vai lá e acha uma caneca. Tem, acha uma história que tinha um Getúlio, um Paulo, que morava em tal lugar. Caneca é o artefato. Fala assim, ó, tem uma caneca na região tal, que fulano falou que morava um tal de Paulo, que era assim, assim, assado. A gente achou uma caneca nessa região que você falava que tem o nome dele. Comprovou a história do cara. Então é o começo da questão. Só que nós temos duas questões. A palavra rosto, que é a cabeça, vai muito mais além. Por quê? Porque o Gênesis, ele começa assim, Sefer HaBereshit, Ahat Ahat, livro do Gênesis 1. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Essa expressão Bereshit, a expressão que deveria ser é, aqui, em hebraico, é Reshit. Só que Reshit vem de Rosh, que é a cabeça. O que o texto está mostrando? No versículo 1 da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, está mostrando que para o escritor, porque eu vou mostrar para os irmãos na próxima parte da aula, que a escrita que você conhece hoje não era na inicial. A escrita rupestre, a escrita pictográfica, as formas que você entrava e achava dentro das catatumbas, das pirâmides, era como eles pensavam. Então, antes de existir um alfabeto escrito, existia um alfabeto falado. E depois que passou a ter uma adaptação da fala com a escrita não era com uniforme assim quadrática, até chegar na imprensa nos dias de hoje. Era feito diferente. E aí você começa a pensar nos índios, começa a pensar nos incas, nos maias, nos astecas, você começa a falar assim, como que esses caras se comunicavam se não tinha um vocabulário? Então é essa escrita que se tinha do início, provavelmente nem Moisés não lia como a gente lê,
E aí, nesse texto, pegando as pictografias, ele tinha uma cabeça no início do texto de Gênesis ali. E a cabeça, o texto estava dizendo, alguém pensou tudo isso que eu vou descrever agora. Ou seja, se você ler o texto do Gênesis, você vai ler assim, ó, na cabeça ou na casa Deus criou. Ou seja, tudo que existe foi idealizado, foi pensado. Então, quando você fala de arqueologia, a arqueologia era o início das coisas. Por isso que eu dei o exemplo da caneca. Por quê? Porque a gente parece cru aqui. Ninguém que vai pegar a caneca que tem seu nome sabe que você sentava na mesa, colocava a caneca, pegava um café que a sua esposa, alguém que te serve, colocou na mesa para você descansar e tomar o café. Para sair para trabalhar, para descansar, para relaxar. Ninguém sabe o detalhe. Pensa que essa caneca era dele, o que, que ele tomava? Ele tomava água, ficava lá. Então não é isso. As pessoas conseguem analisar só o artefato, mas ele fazia o que com esse artefato? Aí você entra no meandro. É o que falta, inclusive, para o pregador no dia de hoje. O cara lê o texto, por que, que não consegue desenrolar o texto? Pega o texto, cansa a igreja e lê 10 mil versículos. Não precisa disso. É só um versículo para vir destrinchando. Por quê? Porque não estudou. Então, concluindo aqui, a expressão logos ela vem da palavra hebraica davar, é davar. Só que a palavra davar, normalmente usada para palavra, é palavra escrita. Então, davar é palavra escrita. E Homer é palavra falada. Então, davar é escrito e Homer é falado. Por exemplo, vai Homer Elohim. E disse Deus, e falou Deus. Davar Elohim, escreveu Deus. Então tem diferença de palavra falada e palavra escrita. Não é aquela questão do tempo que o pessoal inventa em grego que é cronos e kairos, não. Não é isso. Aqui no hebraico realmente muda a palavra, e aí uma coisa é palavra escrita e outra coisa é palavra falada. Alguém quer falar uma coisa aqui antes da gente ir para o intervalinho? Ninguém? Bom, perfeito. Quando a gente voltar do intervalo, nós vamos trabalhar as funções da arqueologia, né, parte um. Vamos trabalhar essa questão importante. Qual é a função da arqueologia? Tá? Arqueologia faz do quê? Vamos trabalhar essa questão. Porque às vezes a gente quer ir para o embate. Ah, fulano existiu, não existiu. Não estou falando do que o pastor Getúlio levantou, não. Isso aqui é muito importante. Eu queria que a aula inteira fosse assim. Prova e não prova que fulano e ciclano existiu. E para mim seria muito mais fácil. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos é o seguinte, tá, mas a arqueologia serve para quê? Questões acadêmicas. Essa questão tem que levantar mesmo, né? Isso é importante e é muito importante. Então, nós vamos trabalhar as funções da arqueologia parte um, funções da arqueologia parte 2, e aí nós vamos entrar. Surgimento da escrita, o surgimento da escrita e seu desenvolvimento pictográfico e hieroglífica, os três períodos importantes da escrita, a história da escrita, né? Evolução e transição, a fase final. Nós vamos trabalhar o significado dessa questão em hebraico, e aí nós vamos trabalhar as funções da arqueologia bíblica, porque eu vejo nelas coisas muito importantes, e a gente vai para o intervalinho. Tenta captar aí uns 20 minutinhos no máximo, irmãos, tá bom? Para a gente montar aí agora. Que horas são, pastor Getúlio, agora? Agora 10h40. Então vamos agora, vamos 10h40. E aí, quando for 11 horas aí, estourando 11h05, aí estourando, a gente já volta a gente vai até aqui às 13, né, pastor Getúlio? Até uma hora, né? Até às 13, né? Beleza. Então a gente volta com as anotações aí. Vamos aí que a gente tem bastante coisa, tá bom? Dá uma pausa na gravação aí quando voltar, volta no mesmo esquema. Deus abençoe os irmãos, até já. Vai derrubar, mestre? Depois volta com outro link, né? Isso. Aí a gente volta com outro link para essa aula ficar gravada. Beleza.